Olá, alunos da disciplina de Bioquímica Fundamental e demais interessados nesse tema. Meu nome é Rubens Paza e hoje nós vamos ver a aula de tradução. Tá? Esse tema vai ser nossa última aula, certo? E ele serve para fechar o nosso tema principal, que foi ácidos nucleicos. Embora o que a gente vai falar é tradução, que na verdade é a síntese de proteínas. Né? Mas como todas as proteínas da célula são produzidas pelo processo de transcrição e tradução, a informação está lá no DNA, por exemplo, de uma célula, e para ser produzida a proteína, você tem que ter o processo de transcrição, que é o que a gente viu anteriormente, e depois o processo de tradução do RNA mensageiro para você ter uma proteína que vai ser funcional para a célula, vai ser uma proteína que a célula vai secretar, enfim, qualquer coisa. Menos aquelas proteínas que a célula digere por endocitose, por exemplo. Essas proteínas não têm função dentro da célula. Normalmente elas são degradadas para liberar aminoácidos que vão ser utilizados na própria síntese das proteínas da célula. Muito bem, então por que o processo se chama tradução? A tradução é aquela palavra que o termo que a gente usa quando, por exemplo, a gente vai pegar um texto em uma língua, como o inglês, e converter esse texto, né, passar esse texto para uma outra língua que seja o português. Então a gente faz uma tradução. Né? Analogamente, dentro da célula, a gente pode pensar em informação da célula como sendo que a informação está armazenada no DNA na forma da sequência de nucleotídeos. Tá? Aquelas sequências de nucleotídeos, elas são específicas e elas têm muita informação. Elas têm informação para a produção das proteínas. Né? Para todas as proteínas da célula, para todas as características hereditárias. Então essa informação está numa linguagem. A linguagem proteína, como vocês já viram, ela é sequência de aminoácidos ligados por ligações peptídicas. Então, quando a gente fala de síntese de proteína, o que a gente está fazendo é traduzindo a informação que está em sequência de nucleotídeos, lá no DNA, depois no RNA, para a sequência de aminoácidos. E a gente vai ver que uma coisa está bem ligada com a outra. Né? Então, é por isso que a gente chama de tradução. Tá? Dentro de uma célula, esse processo de tradução ele acontece muito parecido entre procariotos e eucariotos, com algumas diferenças que fazem parte da própria diferença estrutural desses dois tipos de célula. Uma célula procariótica ela tem todo o conteúdo dentro de um compartimento apenas. Então, o DNA da célula está no citoplasma, as enzimas que fazem transcrição estão ali, os ribossomos, que a gente vai ver que são as partículas que fazem o processo de tradução, também estão por ali. Então, como está tudo no mesmo ambiente, então a transcrição e a tradução elas acontecem simultaneamente. Isso também é assim quando a gente fala de mitocôndria. Mitocôndria e cloroplasto, né, que são as organelas que possuem ácidos nucleicos. As proteínas também são produzidas, a síntese das proteínas também é simultaneamente a transcrição. Então, a citocromo B, por exemplo, que é uma proteína da mitocôndria, ela vai ser transcrita na matriz mitocondrial e ali mesmo já vai ser traduzida. Simultaneamente, já saiu um pedacinho de RNA, não tem processamento, já vai o ribossomo lá para traduzir. Já em relação aos genes que estão no DNA nuclear, é diferente. Então, os genes que estão no DNA nuclear, a gente falou sobre gene, viu um pouquinho sobre gene na aula passada de transcrição. Os genes que estão no DNA nuclear, eles são transcritos ali no núcleo. Depois de completamente transcrito, o transcrito primário ele é processado
e aí você vai ter o RNA maduro, o RNA mensageiro maduro, que pode sair do núcleo. Isso a gente viu na aula passada. Quando ele sai do núcleo e vai para o citoplasma, aí sim ele pode se encontrar com os ribossomos, porque não tem ribossomo dentro do núcleo. Tá? Então, o processo, a diferença básica entre procariotos e eucariotos é essa. Você tem a transcrição simultânea com a tradução em procariotos e a tradução no citoplasma, enquanto a transcrição é no núcleo, quando a gente está falando dos genes nucleares. Se esse processo, então, é uma tradução e a gente vai passar de uma linguagem para outra, o que a gente usa? A gente usa, quando vai fazer isso, a gente usa um dicionário, né? O Google Tradutor, né? Que nada mais é do que um dicionário automático. Né? O que é um dicionário? Um dicionário é um livro que tem a relação entre duas palavras ou termos entre duas línguas diferentes. Num dicionário a gente vai encontrar, por exemplo, que a palavra dog em inglês corresponde à palavra cachorro em português. Né? Então, todo dicionário ele é montado dessa forma, fazendo uma relação um a um entre palavras em uma língua e palavras em outra língua. Tá? E a célula, como é que a célula faz? A célula tem um dicionário? Então, a célula tem um dicionário, e esse dicionário é chamado de código genético. Tá? O código genético é isso, ele é o dicionário. Código genético não é a informação. Então, isso é uma coisa bem assim complexa. Não é complexo, é muito simples, mas a mídia e os programas de TV em geral costumam confundir tudo. E quando eles vão falar de genoma, que eu já falei para vocês, genoma é o conjunto dos genes de um indivíduo, né, o conjunto do DNA. Quando eles vão falar desse conjunto do DNA, eles falam código genético, mas código genético é o dicionário. Tá? É como se a gente falasse que o livro do Harry Potter em inglês ele é o dicionário. Certo? Ninguém chama o livro do Harry Potter de dicionário. Então a gente não pode chamar o genoma de código genético. Dicionário é aquilo que me ajuda a traduzir do livro do Harry Potter em inglês para o livro do Harry Potter em português. Isso é o dicionário. Código genético é aquilo que vai me ajudar a transportar a informação, né? A entender a informação que está na linguagem, sequência de nucleotídeos nos ácidos nucleicos, DNA e RNA, para uma linguagem sequência de aminoácidos nas proteínas. Né? Porque vocês sabem, uma proteína é uma sequência de aminoácidos unidas por ligações peptídicas. Então, assim como você não chama, né, repetindo, assim como você não chama o livro Harry Potter de dicionário, a gente não pode chamar a informação que uma célula tem, a informação genética de uma célula, o genoma de uma célula, de dicionário, de código genético. Tá? Então, código genético é essa relação entre a sequência de bases, né, dos nucleotídeos no DNA, ou lá no transcrito do RNA mensageiro, e a sequência correspondente de aminoácidos na proteína. Tá? Então, aqui para a gente ter um exemplo, né, bem fácil, aqui eu tenho uma sequência de RNA mensageiro. Tá? O G, lembra que cada letra corresponde a um nucleotídeo, e como o que muda em cada nucleotídeo, de um nucleotídeo para o outro, é a base nitrogenada, a gente vai falando aí só o nome da base nitrogenada que está valendo. Né? Então aqui, ó, adenina, uracila, G, A, C, G, G, etc. Né? A gente já sabe que isso aqui é um RNA, não só porque está escrito aqui que é um RNA mensageiro, mas porque tem uracila, né? Certo? Então, isso aqui é o meu RNA, e aqui em cima está a sequência dos nucleotídeos que cada conjunto de nucleotídeos corresponde. Tá? A qual cada conjunto de nucleotídeos corresponde.
Então, entre uma informação em sequência de nucleotídeos e a informação em sequência de aminoácidos na minha proteína, existe o código genético. Tá? Bom, o código genético, ele está aqui já demonstrando que ele é formado por 3 nucleotídeos. Tá? Por quê? Um nucleotídeo não pode corresponder a um aminoácido, né? Porque quantos nucleotídeos diferentes tem num ácido nucleico? São 4. O que tem a base nitrogenada adenina, o que tem a base nitrogenada guanina, o que tem a base nitrogenada uracila e o que tem a base nitrogenada citosina. Já entre os aminoácidos, quantos são os que fazem parte de proteína? São 20. Então não dá para você ter uma relação de um nucleotídeo, um aminoácido. Também não dá para a gente ter uma relação de 2 nucleotídeos, um aminoácido, porque aí a gente teria só 16. Então, a gente precisa ter uma relação entre 3 nucleotídeos, um aminoácido. 3 nucleotídeos para cada aminoácido, eu vou ter então, por exemplo, os 3 nucleotídeos de 4 possíveis, eu vou ter 4 elevado ao cubo, ou seja, 64 possibilidades. Tá? Então, eu tenho 64 possibilidades de ter 3 nucleotídeos formados por uma sequência de um conjunto de 4 nucleotídeos. Tá? Dos ATCG ou então AUCG. Certo? Esses 3 nucleotídeos, eles vão corresponder a um aminoácido na proteína. Cada 3 nucleotídeos, um aminoácido na proteína. Esses 3 nucleotídeos a gente vai chamar de códon. Tá? Então, cada códon corresponde a um aminoácido na proteína. Tá? Bom, esses códons, eles não são sobrepostos. Tá? O que significa dizer isso? Se eu tenho aqui, por exemplo, uma sequência A, U, A, C, G, A, G, U, C. Digamos que A, U, A seja o meu primeiro códon. 3 nucleotídeos em sequência. Meu primeiro códon. Tá? Um códon sobreposto, ou superposto, seria AUA, meu primeiro códon, UAC, o segundo códon, ACG, o terceiro códon. Né? Então, o código genético ele não é superposto, ele não é assim. Se AUA é um códon, então esse códon já foi lido, eu vou ler o próximo códon, que é CGA. Esse códon já foi lido, eu leio o próximo, que é GUC. Então, essa é uma das características do código genético. Ele não é sobreposto ou superposto. Tá? A partir do momento em que a gente detecta o primeiro códon no RNA mensageiro, então você tem a cada de 3 em 3 um códon. Tá? E relembrando, um códon significa um aminoácido. Tá? Isso tem aí faz com que, quando a gente pensa em uma molécula de RNA mensageiro, lá está aqui de 5' para 3', de 3 em 3, a gente pode ler essa molécula de 3 formas diferentes. Tá? A gente pode ler essa molécula começando pelo primeiro, o UC, o CG, GAC e assim por diante. Ou então eu esqueço o primeiro e começo o segundo, vocês estão vendo que a informação é outra? Tá? Pensem aqui em cada 3, uma informação para um aminoácido. O UC, o CG. Agora a informação já é o CU, CGG. Tá? Ou então eu posso começar a ler pelo terceiro. CUC, GGA, CCU. Tá? Então, qualquer fita simples de DNA, ou então um RNA mensageiro, vai possuir 3 fases, ou também chamados 3 matrizes de leitura,
ou janelas de leitura, tá? Ou janelas de leitura. Em inglês é muito usado frames, né? Quadros de leitura, tá? Ok, mas o que ele vai determinar qual é a matriz de leitura correta? Porque será que um RNA mensageiro para uma determinada proteína pode realmente ser lida de qualquer jeito? Não pode, tá? Não vai poder ser lida de qualquer jeito. Embora teoricamente possa, existe um pequeno detalhe que faz com que a matriz de leitura ela já esteja definida. E essa matriz de leitura definida é o chamado códon de início, tá? O códon de início. Então, existe, a gente já vai ver ali qual é o código genético, tá? Mas existe uma sequência de nucleotídeos que determina que ali começa a matriz de leitura. Determina que a partir dali você tem códons. Antes dele não existem códons. Depois que essa sequência é encontrada, existem códons. Tá? Essa sequência é A ou G, como a gente já vai ver. Também pode ser G ou G, dependendo do organismo que a gente vai falando. Mas é uma sequência que indica qual é o primeiro códon a ser lido. Tá? Por que tem que ter isso? A gente já vai ver o mecanismo de como a tradução acontece, e daí vai ficar mais fácil de entender por que vai ter um determinado códon que vai ser o primeiro a ser lido. Tá? Mas o ponto é, teoricamente, um RNA mensageiro pode ter mais do que uma matriz de leitura. Se vocês virem lá uma sequência de RNA mensageiro, qualquer 3 ali pode formar o primeiro códon, mas dentro da célula isso só vai acontecer quando tiver o códon de início, tá? Que é um códon especial. O código genético, uma outra característica dele é que ele é redundante, ou também conhecido em alguns livros como degenerado. Eu não gosto de degenerado, acho uma palavra que não é legal. Ela tem conotação pejorativa, tem palavra melhor, redundante é uma palavra melhor. O que isso significa? Lembra que eu falei para vocês que são 64 possibilidades se você organizar 4 nucleotídeos 3 a 3? 64 possibilidades, mas são 20 aminoácidos. Tá? Se fosse assim, a gente usaria 20 e sobraria 44. O que são esses restos de 44? O que acontece é que um único aminoácido ele pode ser especificado por mais de um códon. Tá? Por exemplo, a alanina tem 4 códons. Tá? Então tem 4 palavras possíveis na língua de sequência de nucleotídeos para serem traduzidas como uma só, que é a alanina. A gente tem uma situação assim também na língua, não tem? Quando você tem várias palavras que significam a mesma coisa, o que a gente fala? Que essas palavras são sinônimos. Então, nos códons, nós também temos códons sinônimos. São 4 códons sinônimos para alanina. 4 códons que significam alanina. 6 códons que significam arginina. Tá? Arginina, leucina e serina são os que mais tem, que tem 6 códons. Aí tem vários que tem 2 e tem metionina que só tem 1 e que também é o códon de início. O códon de início é um códon especial que codifica para metionina. E tem o triptofano que também só tem 1. Tá? Isso aqui a gente está falando do código genético padrão, certo? Código genético padrão, que é esse aqui, tá? É essa tabela aqui de 4x4, 64
possibilidades. Tá tudo aqui nessa tabela. Como é que a gente lê essa tabela para a gente poder saber o que um códon significa? Né? Qual é o aminoácido que um determinado códon significa? Então vamos ver, por exemplo, o CA. Tá? O CA está aqui, primeira posição na extremidade 5'. Né? Lembra que eu falei para vocês nas aulas anteriores que existe uma convenção em que a gente coloca a 5' para a esquerda e vai para a direita na 3'. Isso é uma convenção, mas para a célula o 5' é o primeiro. Tá? Então, na primeira posição é U. Então, U está aqui nesse quadrado, significa que está ali, ó, naquela horizontal. A segunda posição, eu falei o CA, né? A segunda posição C. Então, a segunda posição C significa estar nesse retângulo aqui, nessa coluninha. E a terceira posição é A. Então, é aqui, serina. Viu? O CA é serina. Mas eu poderia ter falado o CC, o CG, o CU, que todos seriam serina, porque todos são códons sinônimos. O A, U, A, G, U, G, A, está escrito stop. Esses são códons especiais que indicam parada. Por quê? Porque a célula tem que saber onde que o gene começa, onde que aquela proteína começa a ser traduzida e onde que essa proteína termina. Tá? Então ela começa a ser produzida quando você tem o códon de início, que é um códon especial que codifica metionina, que está aqui, ó, A, U, G, certo? E ela para quando encontra códons que não significam aminoácidos, mas que vão fazer com que a síntese pare. Aqui também tem um outro jeito, né, de vocês encontram um código genético também dessa forma, tá? Eu falei já para vocês, né, que alguns códons têm funções específicas de parada e início da tradução. E aqui também tem um jeito de você ler, ó, da 5' aqui no centro, em direção a 3', o primeiro, U, G, A, parada, U, G, U, ou U, G, C, cisteína, tá? C, U, qualquer coisa, leucina, C, C, qualquer coisa, prolina, C, A, U ou C, histidina, e assim por diante. Tá? Então essa é uma outra forma de a gente ver uma tabela de código genético, certo? Aqui é a metionina, ó, A, U, G, tá? Certo? Bom, na prática ali, na célula, o que o códon representa? Né? O códon é essa sequência de nucleotídeos. Na região do códon é onde o RNA transportador, que está trazendo um aminoácido, vai reconhecer. Tá? Vai ter uma parte dele chamada de anticódon, reconhecendo o códon. Então está aqui o RNA transportador, que tem um anticódon. Tá? Então aqui, ó, da esquerda para a direita, 5' para 3', da direita para a esquerda, 5', 3' no RNA transportador, sempre invertido, antiparalelo e complementar. Então, se o meu códon é AUC, o meu anticódon é aqui da direita para a esquerda, GAU. Tá? A pareia com U pareia com A, C pareia com G. Certo? Então, a leitura que é feita para o ribossomo construir a proteína é entre o RNA mensageiro e o RNA transportador. Códon no RNA mensageiro, anticódon no RNA transportador. Tá? Esse RNA transportador aqui, ele está trazendo um aminoácido específico. Certo? A gente já vai ver um detalhezinho aqui, tá? Que esse RNA transportador ele é específico para esse códon, certo? Tá vendo aqui esse anticódon? Olha só que coisa interessante. Então imagina aqui, se eu tiver aqui um outro códon, esse RNA transportador vai conseguir ler e parear?
Não vai. Então, para esse códon, eu tenho que ter esse RNA transportador. Tá? E esse RNA transportador, como a gente já vai ver ali adiante, liga-se somente a um aminoácido. Tá? Bom, aqui a gente está mostrando alguns pareamentos um pouco diferentes. Tá? Por quê? Porque se vocês lembram da aula passada, vocês vão lembrar que eu falei que o RNA transportador tem alguns nucleotídeos com base alterada. Tá? Por exemplo, o RNA transportador pode ter uma base chamada inosina. A inosina ela consegue se parear com adenina, pareia com uracila e pareia com citosina. Pareia com os três. Tá? Então, se eu tiver aqui uma sequência, por exemplo, CGA, o meu anticódon ele pode ser ICG. Se a minha sequência for CGU, também pode ser ICG. E se a minha sequência for CGC, também pode ter um RNA transportador com ICG. Ou seja, essa mesma sequência de anticódon consegue ler 3 códons diferentes. Lembra que eu acabei de falar que um RNA transportador vai se ligar em um aminoácido específico? Então, isso significa que esse códon e esse códon são sinônimos. Tá? Esses 3 são códons sinônimos. Por quê? Porque eles reconhecem o mesmo anticódon que está no mesmo RNA transportador que está trazendo o mesmo aminoácido. Ficou fácil? Não? Pois é. Normalmente essa terceira, essa base diferente, aí, essa inosina, por exemplo, ou também a uracila, tá? Porque a uracila a gente viu já que ela pareia com adenina, mas ela também pareia com guanina, tá? Quando ele fala lá A com T, C com G, lembra? Eu falei para vocês, não é só assim, tá? Assim é o mais estável para o DNA. Para o RNA, pode ter algumas diferenças. Tem jeito de parear diferente? Tem. Só não vai ficar tão estável. Tá? A uracila ela consegue parear com a adenina e ficar relativamente estável, mas ela também consegue parear com a guanina. E fica estável o suficiente para poder um anticódon. Tá? Qualquer coisa aqui, XYU, parei com o Y, né? Trocando ali, né? X, A ou G. Ou seja, essa sequência aqui pode ter A e pode ter G, e você tem o mesmo aminoácido. Tá? Isso é denominado oscilação. É um fenômeno chamado de oscilação. A primeira base do anticódon, tá, é responsável por determinados aminoácidos possuírem mais do que um códon específico. Tá? Então isso vai acontecer sempre na primeira base do anticódon, tá? Ou seja, na terceira base do códon. Vamos voltar no código? Tá? Vocês percebem que aqui está mudando, por exemplo, aqui códon para serina. O, C, pode ser qualquer coisa na terceira posição. Pode ser U, pode ser C, pode ser G, pode ser A. Tá? Por que pode ser qualquer coisa? Porque a inosina, por exemplo, né, o meu anticódon, eu até posso aqui chutar qual é o anticódon de um RNA transportador. Vai ser A, G, I. Tá? Então eu vou ter aqui um anticódon AGI. Porque eu vou ter o I com um RNA transportador só, eu leio 3 códons.
A minha informação pode estar lá em sequência de nucleotídeos, falando 3 palavras diferentes, certo? Mas o meu aminoácido é o mesmo. Ok? Muito bem. E a mesma coisa se a minha primeira posição do anticódon for uma uracila, porque ela consegue ler 2, tá? Códons diferentes, certo? Aqui, por exemplo, aqui, ó, o U, A e G, tá? Aqui provavelmente é U, né? O não, desculpa, é A, U. Você vai ter o pareamento tanto para adenina quanto para guanina, certo? Então, gente, um determinado aminoácido, cada aminoácido, ele tem que ter pelo menos um RNA transportador para ele, no mínimo, tá? Então nós não temos só um tipo de RNA transportador dentro da célula, certo? A gente precisa ter, no mínimo, um RNA transportador para cada aminoácido. Alguns RNAs transportadores vão ter um anticódon oscilante que pode ler mais do que um códon para o mesmo aminoácido. Em alguns casos, você vai ter que ter 2 RNAs transportadores para lerem 2 códons diferentes, mas o mínimo é 1, tá? O mínimo que tem que ter, certo? Bom, uma outra curiosidade, será que o código genético ele é o mesmo para todos os organismos? Pois é, não é, tá? Não é, mas quase. A gente quase chama o código genético de universal. Ele é quase universal. Ele é quase o mesmo para todos os organismos. E não vem agora ao caso a gente entender por quê. Tá? Isso na disciplina de biologia molecular a gente até discute um pouco. Mas aqui a gente só tem que entender que ele é quase universal, mas obviamente existem algumas diferenças no código genético, tá? Assim, uma coisa bem impressionante, bem interessante da gente notar é que o código genético que a nossa mitocôndria usa, a nossa humana mitocôndria usa, é diferente do código genético que o nosso núcleo usa, tá? Que o nosso genoma nuclear usa, tá? Enquanto no nosso código genético padrão nuclear, o GA significa parada, para o DNA mitocondrial, o GA significa triptofano. Tá? Enquanto AUA significa isoleucina no código genético padrão, no DNA mitocondrial significa metionina. Tá? Enquanto AGA é arginina no código genético padrão, no mitocondrial é um códon de parada. Então você tem, isso aqui é só um exemplo do nosso DNA mitocondrial, mas você tem algumas leveduras, alguns insetos, algumas plantas que têm um código genético um pouco diferente. Só que esse diferente não é uma coisa assim, nossa, absurdamente diferente. Vejam que para o DNA mitocondrial são alguns códons que mudam. Tá? Os outros códons são iguaizinhos. Tá? Esse é um dos problemas de a gente ter uma sequência de nucleotídeos, por exemplo, que você obteve de um eucarioto, colocar num procarioto e fazer ele produzir uma proteína, tá? Uma bactéria transgênica. Você tem que saber que os códons podem ser diferentes, certo? E aí ele pode produzir uma proteína totalmente diferente, e vice-versa. Tá? A maquinaria, se eu pegar e colocar um gene lá, uma sequência, um RNA mensageiro do genoma nuclear humano e colocar dentro da mitocôndria, ela vai produzir uma proteína. Mas, se tiver algum desses códons envolvidos, essa proteína pode ser diferente. Tá? É isso que funciona, é isso que diz ter um código genético quase igual. Tá? Bom, o código genético é uma das coisas que padroniza
a síntese de proteína, que vai fazer com que uma determinada sequência seja sempre lida como uma sequência de aminoácidos. Tá? A segunda é a ligação, chamada de ativação dos aminoácidos e um carregamento do RNA transportador. Isso acontece por uma única enzima em duas etapas. Tá? A primeira etapa é a ligação do aminoácido em um ATP, certo? Um aminoácido qualquer se liga num ATP, e uma enzima, isso quem faz é essa enzima chamada aminoacil tRNA sintase. Essa enzima vai clivar o ATP aqui, vai gastar essa energia, vai formar uma ligação anidrida, e aqui ela vai ligar no RNA transportador, tá? Que é o carregamento do RNA transportador. Então você tinha lá aquela parte primeira, o aminoácido no ATP e o ATP ligado no RNA transportador, na extremidade 3' do RNA transportador. Tá? Então, cara, nós temos, de novo, C, pensem só, C, cada RNA transportador corresponde a um aminoácido, então a minha enzima que liga esse RNA transportador no aminoácido precisa necessariamente só fazer isso. Ela precisa reconhecer qual é o aminoácido e qual é o RNA transportador. Então, essa enzima ela é extremamente nossa, só faz isso, só reconhece e só faz essa mesma reação. Tá? Então nós temos que ter pelo menos, de novo, pelo menos 20 enzimas diferentes. Uma que vai reconhecer cada um dos RNAs transportadores. Tem mais, mas temos que ter pelo menos 20. Então você tem que ter uma enzima para cada RNA transportador, para cada conjunto, RNA transportador aminoácido. Tá? Bom, todo o processo de síntese é feito pelos ribossomos. Há quem chame ribossomos de organelas, né? Vocês lembram lá do ensino médio, ou lembram da disciplina de biologia celular, que o ribossomo é uma organela. Mas há quem não concorde com isso, porque ribossomo não tem um envoltório, né? Não é um compartimento celular. Né? Então depende um pouquinho de como você classifica o que é uma organela. Ribossomo pode ser classificado como uma partícula, mas o ponto é que ribossomo é uma enzima. Tá? Ribossomo é uma enzima muito grande, perto de outras enzimas quaisquer. Ela é muito grande. Ribossomo, vocês lembram, é formada por RNAs ribossômicos e proteínas ribossômicas, tá? Encaixadas, formando duas partes, que são conhecidas como duas subunidades. A subunidade maior e a subunidade menor. Tá? Importante lembrar sempre disso na estrutura do ribossomo para entender a síntese. Como é uma proteína muito grande, tá? Não é uma proteína, são várias proteínas ligadas, é muito grande, uma estrutura muito grande, então ela tem vários sítios. Tá? Então ela tem um sítio A, que é o sítio aminoacil, que é o sítio que vai receber RNAs transportadores carregando um aminoácido. Tem o sítio P, que é o sítio peptidil, que vai receber o primeiro RNA transportador, como a gente já vai ver, porque ele é um pouco diferente, e também é o que vai segurar toda a cadeia polipeptídica. E tem o sítio E, que é o sítio exit, é o sítio de saída do RNA transportador depois que ele fica livre. Tá? Ele fica sozinho, certo? Esses sítios estão todos ali nas duas subunidades. Tá? O início da síntese acontece quando a subunidade menor reconhece uma região específica, uma sequência de nucleotídeos específicas no RNA mensageiro, tá? Que em
procarioto se chama sequência de Shine-Dalgarno. Vocês vão pegar o livro para ler, para estudar, e vocês vão rever isso, por isso que eu não coloquei aqui. Tá? Então ele reconhece essa sequência de Shine-Dalgarno, que tem pareamento ali, tem complementariedade. Lembra que o ribossomo ele é RNA e proteína, então você tem ali as regiões que fazem pareamento e reconhecem Shine-Dalgarno. Quando reconhece Shine-Dalgarno, o RNA mensageiro ele expõe no sítio P o códon de início. Tá? Então, aqui, reconheceu o Shine-Dalgarno, essa subunidade menor, ela tem proteína motora ali, vai deslocar um pouco o RNA mensageiro e reconhecer o códon de início. O códon de início é a UG, né? Lembra que eu já falei? Aqui está mostrando também vários fatores, porque é uma tradução, é um processo caro para a célula, lembra? Vocês já viram o resto da bioquímica toda, que todo o processo de síntese requer gasto energético. O processo de tradução também requer gasto energético. Tem vários cofatores, vários fatores de iniciação. Aqui IF significa fator de iniciação 1, 2, 3, por aí vai. Tá? E aqui a gente está vendo chegar, então, o RNA transportador trazendo o primeiro aminoácido. Em procarioto, esse primeiro aminoácido não é um aminoácido modificado, é uma metionina modificada chamada de formilmetionina. Tá? Então, primeira coisa, subunidade menor, reconhece o RNA mensageiro, e depois liga o primeiro RNA transportador, trazendo o códon de início, né, no códon de início, trazendo o primeiro aminoácido, que vai ser metionina ou formilmetionina. Tá? Por quê? Porque é isso que diz o códon de início, lá se vocês pegarem o código genético outra vez, aqui no sítio P. Tá? Depois vai chegar a subunidade maior e com a subunidade maior ela vai expor o sítio A para a chegada do próximo RNA transportador. Qual que é o próximo RNA transportador agora? Não sei, depende de qual é o códon. Tá? Depende de qual é o códon. Nessa hora aqui vai começar a síntese de peptídeos pela formação da ligação peptídica. Tá? Pela formação da ligação peptídica. Lembra o que era a ligação peptídica? É a reação entre o grupo carboxila de um aminoácido e o grupo amina do outro. Tá? Aqui, ó, na ligação do RNA transportador, a gente tem aqui um aminoácido, que aqui está o grupo carboxila dele, e aqui está o grupo amina do próximo. Tá? Ah, mas o grupo carboxila aqui já está ligado. E aí? O grupo carboxila aqui já está ligado. E agora? E agora que a síntese de uma ligação peptídica, ela não é uma síntese mesmo, propriamente dita, mas é uma transferência. Então, na verdade, o aminoácido que está ligado em um RNA transportador vai ser transferido para o aminoácido que está no outro RNA transportador. Tá? E isso é feito por uma parte do ribossomo, que é enorme, chamada peptidiltransferase. Veja, não é sintase, né? Não é uma polimerase. Porque, embora esteja acontecendo polimerização de aminoácidos, não é uma polimerase que faz isso. É uma transferase. Por quê? Porque o aminoácido já foi ligado lá atrás na ativação. Tá? Voltem aí alguns minutinhos da apresentação naquela parte que eu falei da ativação. É lá que o aminoácido se liga. Quando ele chega aqui, ele é transferido. Tá? Então, ele é transferido para o próximo aminoácido. E aí você tem o deslocamento do ribossomo em direção à extremidade 3' do RNA mensageiro. Tá? Quando ele começa a se deslocar,
O RNA transportador que está sozinho vai para o sítio E, que é o sítio de saída. O RNA transportador que está com a sequência peptídica aqui vai para o sítio P. E isso vai fazer com que o próximo códon fique livre para chegar ao próximo RNA transportador. Por esse motivo é que o código genético ele não é sobreposto. Tá? O motivo para ele não ser sobreposto basicamente é por problemas estéricos, ou seja, porque dois nucleotídeos não podem se parear com um terceiro ao mesmo tempo. Então, se aqui esse C está pareado com o G, com esse G aqui, esse daqui, mesmo que seja um C, não pode parear com esse G, muito menos com esse U. Então ele vai ler o próximo códon. Tá? Então olha só, está indo embora aqui está segurando o peptídeo, por isso está no sítio peptidil, aqui é o sítio aminoácido, onde está chegando o próximo, e assim vai alongando a molécula. Tá? Até quando? Até que encontre o códon de parada. O códon de parada, não existe nenhum anticódon para ele, nenhum RNA transportador. Existe o quê? Existe um fator de liberação que tem afinidade com esse anticódon. Quando esse fator de liberação se liga, não tem como a peptidiltransferase ligar isso aqui num outro aminoácido, porque não tem outro aminoácido. Então o que acontece? Ele libera a proteína. Tá? Termina o processo e aí cada parte se desliga e você vai ter no seu citoplasma de novo todas as partezinhas, o RNA mensageiro, a subunidade menor, maior, tudo pronto para fazer mais tradução. Tá? O mesmo RNA mensageiro pode ser lido muitas vezes por vários ribossomos, tá? E isso pode acontecer ao mesmo tempo, quando a gente chama de polirribossomos, né? Vocês lembram da biologia celular? Fala disso, né? Polirribossomos. Né? Quando você tem muitos ribossomos ligados num mesmo RNA mensageiro, tá? E você vai ter essa leitura do RNA mensageiro até o momento em que ele seja completamente degradado, porque um RNA mensageiro dentro da célula ele não fica muito tempo. Tá? Então, para a gente fechar aqui a aula de hoje, certo? A gente tem lá um DNA de fita dupla, que tem informação em uma sequência de nucleotídeos, vai ser transcrito para um RNA. Esse RNA vai ser lido por ribossomos a partir do códon de início, aqui o AUG, e AUG significa metionina, depois vem o segundo códon CCG, que significa prolina, e assim por diante. Aqui é glicina, e assim por diante, até o final. Tá? Até o final. Gente, espero que vocês tenham entendido o processo de tradução. Assistam esse vídeo quantas vezes for necessário para vocês fazerem as questões que eu vou passar no PVA-MET. Para quem não é da disciplina de Bioquímica e está assistindo esse vídeo, muito obrigado pela sua audiência. Com isso a gente fecha as aulas da disciplina de Bioquímica. E eu vou disponibilizar algumas animações, como eu fiz com as outras aulas, para vocês entenderem melhor o processo de tradução. Tá? Então é isso, muito obrigado e até a próxima.